poder público, na verdade, ele é a locomotiva que movimenta a máquina pública, a máquina administrativa, em favor de um determinado assunto que aflige a população. O principal papel do jornalismo é lançar luz sobre aqueles fatos que são importantes e necessários para que a gente possa construir uma sociedade melhor, um futuro melhor. A gente tem um compromisso de reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030, mas na prática o que a gente vê é um aumento impressionante de mais de 120% dessas emissões só entre 2020 e 2021. Então, o poder público perde essa credibilidade junto à população, junto à imprensa, junto à sociedade, para conduzir um tema que é importante para todos nós, né? Matheus, sem dúvida, isso se reflete na questão ambiental, negando, por exemplo, a gravidade da questão climática, que se aproxima a ritmo acelerado, muito mais acelerado do que o previsto. Isso se agrava com, por exemplo, a negação do que acontece atualmente na região amazônica, seja com o desmatamento, seja com o garimpo desenfreado em terras indígenas, a poluição tomando proporções inaceitáveis. O Brasil tinha um papel de protagonismo internacional, porque tinha políticas públicas muito avançadas para o setor ambiental, se tornou, na verdade, um calcanhar de Aquiles para, inclusive, os nossos negócios internacionais. O Brasil perde credibilidade não só na esfera ambiental, nos fóruns internacionais, mas também como um parceiro comercial que não respeita os acordos internacionais firmados no que diz respeito ao meio ambiente. E aí, nesse contexto, né, Morelli, cabe a gente perguntar quem se serve desse discurso, porque certamente são pessoas que não estão comprometidas com a coletividade. À medida em que a gente reconhece a pauta ambiental como algo que ultrapassa qualquer bandeira ideológica, mas sim tê-la como uma questão relacionada ao futuro de todos nós, a gente precisa pautar esse debate por meio de dados e evidências. Uma ferramenta importante para os profissionais de imprensa é a Lei de Acesso à Informação, que, apesar de instituída e de trazer avanços, muitas vezes não tem os seus pedidos respondidos pelo poder público e consequências mais graves, consequências jurídicas inclusive, não são adotadas para garantir que profissionais de imprensa tenham acesso a esses dados e possam, a partir disso, produzir conteúdo jornalístico confiável para sensibilizar a sociedade, para sensibilizar a população. Eu acho que por trás dessa falta de transparência se esconde um problema muito mais grave, que na verdade é a falta absoluta de projetos para qualquer área. E a imprensa tem se desdobrado muito para tentar obter acesso a essas informações. Portanto, nós vivemos uma crise de transparência também. E é mais grave, sabe, Morelli? Porque quando a gente fala de lei de acesso à informação, você está falando de um pedido que deixa de ser respondido. Mas muitas vezes, esses profissionais de imprensa, essas pessoas que se aprofundam nessa área, não têm sequer garantida a própria integridade física. É triste a gente observar que o Brasil figura na zona vermelha no ranking de liberdade de imprensa, feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, o que mostra que, não dando garantia de segurança física, inclusive, aos profissionais de imprensa, aos profissionais que atuam nessa pauta, a gente deixa de assegurar à sociedade o direito à informação. Uma sociedade desinformada, com certeza, é uma sociedade que não vai conseguir resolver seus próprios problemas, né? Olha que associação muito íntima e, ao mesmo tempo, reveladora. Ao mesmo tempo que os nossos jornalistas, os nossos profissionais de imprensa ressentem-se de uma falta de segurança nesse momento, igualmente os ativistas ambientais, as lideranças indígenas, as lideranças das minorias, estão sofrendo também, porque não lhes é garantido o direito de expressão ou o direito de existir. Quando eu olho o trabalho, por exemplo, Morelli, de um grande jornalista ambiental e que inclusive tem um vínculo muito forte com o meu estado, que é Goiás, Washington Novaes, tem um trabalho maravilhoso, né? Na década de 80, Washington Novaes foi mostrar o Xingu, a terra mágica, e depois de 2 décadas voltou para mostrar a terra ameaçada. E desde então, o que a gente fez, mesmo com esse alerta, para evitar que a nossa terra, que a nossa floresta amazônica, que o nosso cerrado, que o nosso Brasil continue sendo uma terra ameaçada? Eu tenho 20 anos de vida pública na área ambiental.
né? Então eu posso dizer que nós vivemos um arco, né? Nós iniciamos em 2002 com o primeiro concurso do IBAMA, onde nós conseguimos aportar 1.600 profissionais dentro do IBAMA, que era um órgão naquela época muito sucateado, e nós experimentamos não só um rejuvenescimento, oxigenação da instituição IBAMA, como também um acelerado ganho de eficiência no trabalho de prevenção e combate ao desmatamento, por exemplo. E nós fomos numa curva crescente até o ano de 2012, 2014, e aí, a partir de 2014, por uma série de razões, mas principalmente pelo declínio das políticas públicas, a gente começa a ver um decréscimo, ladeira abaixo, e eu comparo a situação de hoje a praticamente semelhante a 20 anos atrás. Então houve, de fato, uma involução que nos coloca numa situação absolutamente fragilizada com relação à proteção do nosso maior patrimônio, que são os recursos naturais. Eu vejo, Morelli, que jornalistas e servidores públicos precisam atender um requisito em comum, precisam ter ali assegurado um pilar para a sua atuação profissional que se chama independência, que é fundamental garantir tanto aos profissionais da imprensa quanto aos servidores que atuam diretamente no combate a esses problemas, uma liberdade profissional para que se sintam protegidos, assegurados, embasados pela lei e garantirem, assim, políticas que sejam de Estado, né? Que não sejam políticas de governo. Eu fico impressionado quando eu vejo que o cerrado brasileiro, a destruição do cerrado brasileiro emite mais carbono do que a nossa indústria. Então, como a gente consegue dissociar desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda das questões ambientais? São questões que estão relacionadas e para construir uma política pública que seja eficaz nesse sentido, a gente precisa assegurar essa independência a esses servidores, né? Maravilhosa a sua reflexão, Matheus, e eu falo por experiência própria, né? O que significa não ter autonomia para agir, seja como servidor público, seja como imprensa, né? Isso significa, antes de mais nada, que as instituições públicas ou a própria imprensa passa a ser instrumento de governos que passam. Governos passam, o Estado brasileiro, o país continua. Basta a gente buscar os dados que estão aí disponíveis na imprensa relativos ao decréscimo dos autos de infração na Amazônia, como também para todos os outros crimes ambientais, o decréscimo do número de operações, o decréscimo do número de agentes que querem ir a campo. Tudo isso é reflexo justamente de um personalismo que invadiu o poder público. Não há incompatibilidade entre a questão ambiental e a economia, muito pelo contrário. E ao colocar em campos opostos, o que nós vimos é quase que um antagonismo entre setores da economia importantíssimos, como o agronegócio, frente aos órgãos de controle do governo, que na verdade nada mais querem de que as regras sejam cumpridas para que a gente possa, de fato, dizer que estamos numa nação civilizada. E basta a gente espantar essa cortina de fumaça para conseguir compreender a questão de uma forma um pouco melhor, né? O presidente, seja ele qual for, está presidente. A floresta amazônica é a floresta amazônica, o IBAMA é o IBAMA, o Brasil é o Brasil. Então, à medida em que a gente tem essa percepção de que é preciso construir políticas de Estado, a gente com certeza reforça essa pauta e traz mais garantias para essa atuação. O setor do agronegócio, por exemplo, que tem seus especialistas muito mais atentos à agricultura de precisão, ao investimento em novas tecnologias, a formas mais modernas que permitam produzir mais no mesmo espaço de terra do que necessariamente a uma devastação de florestas, a uma abertura de novas áreas agricultáveis. O Brasil já é um dos maiores produtores de alimentos do mundo porque tem aplicado à sua agricultura novas tecnologias, e fomentar isso por meio de linhas de crédito, por meio de uma forma moderna de enxergar a nossa produção de alimentos, é algo fundamental para preservar o meio ambiente e combater a fome. E nós vivemos um paradoxo, né? Nós divulgamos para o mundo todo que nós somos o celeiro do mundo, que nós somos o maior produtor de alimento. Nós temos, ao mesmo tempo, uma população que passa fome, aumentando vertiginosamente no país. E qual é a explicação? Que, na verdade, a nossa agricultura, esse agronegócio, né, ele se voltou basicamente para a produção
de insumos chamados commodities voltados para exportação. Milho, soja, algodão. E esses produtos não compõem necessariamente a cesta básica de alimento do brasileiro, né? O que nós estamos produzindo são commodities que vão alimentar criações animais em outros países. Mas a produção de alimentos propriamente dita, a produção de feijão, a produção de arroz, a produção de legumes, frutas e hortaliças, não tem a mesma visibilidade nem o mesmo apoio que deveria ter este agronegócio. E cabe aqui um parênteses, tá? Porque quando a gente fala de agronegócio, eu estou falando do agronegócio moderno, consciente e comprometido com metas ambientais de sustentabilidade ambiciosas e compromissos firmados internacionalmente. Mas, paralelo a essa agricultura, que você chama de agricultura de precisão, existe uma agricultura arcaica, que é a que está invadindo o Cerrado e a Amazônia, que em vez de se apostar na produtividade, no incremento da tecnologia, aposta no avanço de novas áreas. É uma agricultura preguiçosa, é aquela agricultura do mais barato, é aquela agricultura que não gera emprego. E à medida em que a gente vê políticas internas dentro de empresas ou de organizações não governamentais relacionadas à sustentabilidade, relacionadas à responsabilidade social, a gente se pergunta por que isso não tem inspirado ainda o poder público? Por que isso não tem inspirado os nossos legisladores, os nossos governantes? Avançar nessa pauta e conseguir mostrar para a sociedade que desenvolvimento econômico e sustentabilidade devem caminhar lado a lado, não só podem. E tem um componente aí que você trouxe para a discussão que é muito importante, sabe? É a questão dos legisladores. As pautas que estão no Congresso hoje vão na contramão, inclusive, dos interesses dessas empresas comprometidas, que já declararam inúmeras vezes que não querem esse avanço da legislação antiambiental, porque ela é péssima para os negócios deles. Traz repercussões internacionais que são negativas para a exportação brasileira. Sim. Fazem com que a gente perca credibilidade no contexto internacional e, pior, ameaçam, colocam em risco, colocam em xeque aquilo que os brasileiros vão viver nas próximas gerações e não apenas nas próximas gerações. Eu acho que, às vezes, a gente se equivoca ainda em ter essa percepção que a pauta ambiental é uma pauta do futuro. Não, é uma política de presente, é o que nós estamos vivendo, por exemplo, em desastres climáticos que acontecem de norte a sul do país e que deixam, muitas vezes, milhares de pessoas desamparadas. E aí, nesse aspecto, aí é bom a gente frisar, né, que as empresas, o mercado, saiu na frente porque percebeu logo que as ameaças estão tão próximas que o seu próprio negócio está ameaçado. E ao perceberem isso, lançaram aí as linhas ou os fundos de financiamento, os fundos financeiros, toda uma estratégia de trazer a questão, a pauta da sustentabilidade para dentro das empresas. A gente vê isso acontecendo com as empresas, as chamadas ESGs, né? A gente vê isso acontecendo com a própria Bolsa de Valores, que tem lá as suas empresas listadas como uma lista verde das empresas. Enfim, há um movimento muito urgente nessa direção e muito consistente. Agora, eu sempre gosto de fazer uma ressalva que há também um movimento paralelo acontecendo, Matheus, eu acho que você já deve ter percebido isso, que é o famoso greenwashing, né? O greenwashing é dar uma aparência de sustentabilidade para um negócio que não é tão sustentável assim. Então, eu vejo empresas que são altamente poluentes, altamente contribuintes para o avanço do desmatamento na Amazônia, fazendo peças publicitárias nos principais veículos de comunicação, com um eventual compromisso com a questão da sustentabilidade. Isso é um verniz civilizatório que está sendo passado. Muitas vezes a gente precisa de buscar conhecer melhor essas empresas para ver se de fato ela está comprometida com a questão ambiental ou se é o famoso greenwashing. Acho que a gente precisa furar essa bolha, né, Morelli? Mostrar para o poder público e para a sociedade de uma forma geral que a pauta ambiental não deve ser uma preocupação apenas de grupos específicos, né? Acho que seria até desrespeitoso com grupos e entidades que fazem um trabalho sério há décadas no Brasil, no Cerrado, na Amazônia, nos nossos biomas de preservação e de pesquisa ambiental, dizer que essa pauta não é uma prioridade. É uma prioridade
para grupos e segmentos específicos, mas a gente sensibilizar o poder público e mostrar que isso não é um interesse somente desses grupos, é um interesse da coletividade para que a gente construa realmente um horizonte de segurança climática, de combate ao desmatamento, de preservação ambiental, é muito necessário para que a gente tenha medidas efetivas. E aí, nesse papel, eu chamo, inclusive, o jornalismo para essa responsabilidade à medida que tem esse papel de combater as fake news, de combater o processo de desinformação. O espaço de produção jornalística não pode servir como terreno fértil, por exemplo, para aqueles que não são comprometidos com a verdade, com os fatos, com o que a ciência nos mostra relacionado a essa questão do meio ambiente. A sociedade civil, a assim chamada sociedade civil, ainda está, de certa forma, afastada desse debate, por várias razões. Falando da maioria da população brasileira, né, está vivendo a sua guerra do dia a dia para conseguir manter seu emprego, conseguir almoçar, conseguir jantar, conseguir pagar a sua faculdade, de forma que lhe sobra pouca energia para assimilar mais um problema, né, que ela imagina que pode ser postergado para um segundo momento. Então, infelizmente, esse senso de urgência ainda não chegou à maioria da população. Há um ano atrás, eu cruzei o estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina de carro para chegar a uma área onde eu iria trabalhar. E percebi uma seca que eles não tinham experimentado, que não haviam experimentado há muitos anos. Volto agora e vejo que aquela seca está se prolongando ainda naquelas regiões. Mas quando você fala com um produtor local, ele não consegue associar aquela seca ao que está acontecendo na Amazônia hoje. E por último, os órgãos de aconselhamento, os órgãos consultivos que servem de assessoramento para o governo. Dentre eles está o CONAMA, numa revogação de uma série de medidas que estavam em vigor e que faziam parte de um amplo debate, de uma ampla construção de anos de proteção aos nossos recursos naturais. Tem uma grande jornalista, Morelli, que é a Eliane Brum, premiadíssima, que acompanha a cobertura na Amazônia há muito tempo e que tomou uma decisão que nos chama a atenção nos últimos tempos. Ela saiu da vida em São Paulo, foi morar em Altamira, no Pará, porque ela defende que haja uma descentralidade dessa pauta. Qual é a nossa centralidade? Onde está o nosso patrimônio? São nas grandes cidades, nas grandes metrópoles ou nas riquezas naturais em que o Brasil se destaca mundialmente? Então, quando eu vejo o trabalho da Eliane emergindo, por exemplo, na floresta amazônica para fazer uma cobertura próxima, eu acho que esse é um dos caminhos para sensibilizar esse produtor que às vezes está lá em outro estado e não consegue relacionar esses assuntos, né? A gente não pode imaginar que política pública é um papel só do Estado. É um papel de toda a sociedade. E à medida em que a gente ressalta esse papel importante dos conselhos, que deve ser direcionado também para os estados, deve ser direcionado também nos conselhos municipais, a gente consegue vislumbrar caminhos e alternativas para mudar esse processo de destruição que aflige todos nós.